Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, nós vimos aí na playlist da Saga dos Campeões do Mundo de Labordonea Magnus Carlsen a vitória do Magnus Carlsen contra o Viswanathan Anand no ano de 2014, do duelo valendo o título de campeão mundial. No último vídeo que eu mostrei, muita gente ficou com dúvida. O Magnus Carlsen jogou aqui nessa partida Rei C3 e o Anand abandonou na 11ª rodada de 2014, do match de 2014, e o Anand aqui de negras abandonou, e com isso o Magnus Carlsen se tornou o campeão mundial, né? Manteve aí o título de campeão mundial em 2014. Muita gente perguntou, poxa Rafael, mas aí tá perdendo a torre, né, com o bispo B4 e tudo mais. É que aí o peão vai avançar, né? Aí esse peão vai ser coroado, por exemplo, o bispo B4 cheque, rei toma aqui em B3, bispo toma a torre, realmente ganha a torre, mas aí o bispo não tá mais protegendo a casa de E7. Aí esse peão avança e vai virar uma dama. O peão aqui das negras não consegue avançar, o rei tá segurando, né? E quem sabe pode até promover o outro peão aí. Então é por isso que depois de rei C3 lá, o Anand abandonou, né? Essa posição aqui. Depois de rei C3, o Anand de negras abandonou. E com isso o Magnus Carlsen conseguiu manter aí o seu título de campeão mundial. E agora a gente tá no ano de 2016. Vamos dar uma olhada aqui no torneio de candidatos de 2016. A gente tem aqui o Karyakin de brancas, o Sergei Karyakin, o jogador russo, contra o Fabiano Caruana, o jogador dos Estados Unidos. E são dois dos melhores jogadores do mundo. E aqui em 2016, o torneio de candidatos, o vencedor do torneio de candidatos joga contra o campeão mundial em 2016, tá bom? Aí a gente vai ter o match, então, de 2016, Magnus Carlsen contra o vencedor do torneio de candidatos. Pô, Rafael, teve torneio mundial em 2013, depois teve em 2014, agora é 2016. Como é que é isso aí? Tem todo ano, tem de 2 em 2 anos. O formato atual é de 2 em 2 anos, tá? É que desde lá da reunificação da PCA com a FIDE foi testando alguns formatos, né? Não foi entrando numa estabilidade, e a gente espera que daqui pra frente mantenha-se esse ciclo aí de 2 em 2 anos. Tudo indica que sim, né? 2016 a gente teve o duelo que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês na playlist. 2018 também tivemos ali Magnus Carlsen e Caruana no ano passado, e o próximo é 2020. Então por enquanto tá seguindo aí essa sequência de 2 anos. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui. Karyakin de brancas, Caruana aqui de negras. O Karyakin abre a partida com E4. Peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Caruana. Cavalo F3, cavalo C6. D4. C toma D4, cavalo toma aqui D4. Cavalo em F6, atacando E4. Cavalo C3 defendendo. D6. E aqui, bispo G5. Richterhauser, a variante Richterhauser aqui da defesa siciliana. Com bispo G5, a gente provavelmente vai ter roques aí de lados opostos. Em geral acontece isso nessa variante, e são partidas bem sangrentas. Vamos dar uma olhada aí como é que continua. E6 para poder desenvolver aí o bispo de casas escuras e poder dar roque. Dama D2 preparando para o grande roque. A6, grande roque. Bispo D7, protegendo um pouquinho mais aqui a casa de C6, preparando um possível B5. E agora F4, o Karyakin já parte aí pro ataque na ala do rei. H6 atacando aí o bispo volta para H4, e agora B5, o Caruana também começa já seu ataque aí na ala da dama. Essas partidas costumam ser bem agressivas aí dos dois lados, às vezes um tempo faz toda a diferença. E aqui o Karyakin continua com uma variante bastante interessante, com bispo toma aqui em F6. Ô Rafael, não entendi, ele voltou o bispo para H4, e agora, do nada, ele capturou em F6. Por que ele não capturou em F6 direto? Jogou primeiro em H4 e depois em F6. Tem uma diferença bastante importante aqui. Vamos falar um pouquinho de abertura aqui, né? Depois de H6 aqui, então, por que ele jogou o bispo H4 e depois, do nada, ele capturou aqui em F6 depois de B5? Porque, aqui, ó, vamos tentar explicar da seguinte forma. Nessa posição, bispo toma F6, dama toma aqui em F6, e não existe nenhuma complicação aqui para as negras na posição, né? Se as brancas quiserem tentar aqui algum golpe com E5, por exemplo, depois de D toma E5 e tentar uma continuação tática, vamos falar assim, com o cavalo de D aqui em B5, ameaçando checkmate aqui em D7 e também ameaçando cheque aqui em C7, parece uma continuação muito forte para as brancas, mas as pretas ficam melhores aqui depois de dama D8, defendendo tudo, defende C7,
defende D7. E mesmo depois de cavalo D6, bispo toma D6, dama toma D6 e toma aqui em F4, as pretas têm 2 peões a mais, não tem problemas na situação. É um pouco incômodo o rei não conseguir dar roque, mas enfim, as brancas também não conseguem nenhum ataque promissor nessa variante. E estão com 2 peões a menos, né? Então não valeria a pena. E tem diferença depois de B5? Então vamos lá, jogou H6, jogou aqui bispo em H4, jogou B5 e agora sim bispo toma em F6. Qual que é a diferença? Bom, aqui na partida o Caruana capturou com o peão, mas vamos seguir o mesmo raciocínio da linha anterior. Se dama toma aqui em F6, vamos fazer a mesma sequência aqui, ó. E5, atacando aí a dama. D toma em E5, agora cavalo toma peão. É diferente do lance anterior que o cavalo simplesmente foi para B5. Agora o cavalo toma um peão e continua com aquele mesmo tema, a dama atacando aí, ameaçando checkmate e o cavalo também atacando aqui em C7. Lance dama D8, seguindo a mesma lógica, cavalo D6, seguindo a mesma lógica, bispo toma, dama toma e toma F4. Tudo seguiu a mesma lógica. Fala, poxa, é bem parecido, né? Sim, a diferença é que aqui é um peão só a menos, ao invés de 2 peões a menos, e a posição está um pouco mais aberta, né? Então aqui fica um pouco melhor aqui para as brancas. O rei realmente está em perigo nessa posição. Tá? As brancas vão poder continuar aqui com cavalo E4 e pela diferença aí de um peão, as brancas têm compensação suficiente, têm um ataque muito forte nessa variante, tá? Por isso que o Caruana não quis entrar nessa variante. E depois de bispo toma em F6, então agora só desmistificando porque bispo H4 e depois bispo toma em F6 e não bispo F6 direto, né? Então tá explicado. Mas aqui o Caruana não quer ir para essa complicação e continua com G toma em F6. A partida segue com F5, agora dama B6, trazendo mais peças aí pro ataque. F toma em E6, F toma em E6, cavalo toma C6, dama toma C6 e aqui bispo D3. Adicionando uma defesa aqui em E4, uma vez que esse cavalo facilmente é empurrado daí daqui a pouquinho, né? Então bispo D3, além de tudo, conecta também as torres, libera para as torres poderem jogar aqui na coluna F. Vamos ver como segue a partida. H5. Poxa, o que esse lance tá querendo? Esse lance é bastante perigoso, né? Esse bispo aqui em H6, colocando um ataque aqui na dama, que estaria cravada aí, né? Uma cravada absoluta, uma cravada no rei, é a chamada cravada absoluta. Esse lance é muito forte, H5, e o Cariaquim tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Rei B1, né? Rei B1 tira o rei dessa diagonal e também tira o rei da coluna C. Então, um lance bastante importante aí da posição. Aqui o Fabiano Caruana segue com B4, expandindo na ala da dama. O cavalo tem que recuar, cavalo aqui em E2. E agora dama C5 foi jogado aqui pelo Caruana. A partida segue com torre de H em F1, bispo H6 atacando aí a dama. E a dama vem para E1 e o Caruana continua com A5. Uma pergunta que eu faço aqui nessa posição. Você gostaria de estar jogando de quê aqui? De brancas ou de negras? É difícil responder essa pergunta, vai muito da personalidade de cada jogador, né? Porque aparentemente o Cariaquim aqui de brancas está toda hora tendo que recuar, recuou o cavalo, já recuou a dama, parece que está todo recuado, e o Fabiano Caruana parece que está expandindo, né? Jogou um A5 agora, tá vindo com tudo, né? Tá aí com um par de bispos, mas na verdade não existe uma resposta clara sobre o que é melhor estar jogando aqui de brancas ou de negras, vai de cada um, mas vale a reflexão. A partida segue agora com B3, aqui pelo Cariaquim, segurando um pouquinho a expansão aqui das negras. Torre G8, o Caruana continua com sua iniciativa, agora atacando aqui o peão de G2. Deixou, claro, o peão aqui de F6, mas não vale muito a pena capturar aqui em F6 agora, o Cariaquim não faz isso, porque você cria um monstro aqui, né? Você permite a criação de um monstro, que é o bispo aí em G7, vai ficar numa diagonal maravilhosa, percorrendo o tabuleiro todo, a maior diagonal de casas escuras aí do tabuleiro. Por isso que o Cariaquim prefere, ao invés de capturar aqui em F6, ele prefere jogar o lance G3, defendendo aqui o peão. E agora o Caruana continua aqui com o rei E7. Esse rei aqui, ele solidifica a defesa desses 3 peões, parece que ele tá aqui numa fortalezinha, né? E também conectou aí as torres. Vamos ver como continua. Bispo C4 aqui pelo Cariaquim, bispo em E3, torre aqui em F3, atacando aqui o bispo por enquanto está defendido. Torre G4, o Fabiano Caruana vai buscando cada vez mais atividade aí para suas peças, agora vai para cima desse peão fraco aqui de E4. A partida segue aqui com dama em F1, partindo para um contra-ataque aqui em F6, torre F8 defendendo, e agora cavalo
aqui em F4. Esse lance bloqueia o ataque aqui da torre no peão e também coloca o cavalo numa excelente casa, pressionando aqui casas importantes do tabuleiro. G6 por enquanto está segurado aqui tá seguro aqui pela torre, né? A partida segue com bispo toma em F4, torre toma em F4 e agora o lance A4. O Caruana não quer saber, ele está realmente buscando aí uma oportunidade de ataque. Ele quer abrir aí a ala da dama e faz o lance A4. A partida segue agora com um lance que me surpreendeu, na verdade até me chocou quando eu vi essa partida, que é o lance B toma em A4. Esse lance ele choca à primeira vista porque deliberadamente cria uma estrutura de peões bastante débil aqui, não precisava fazer esse lance. Então é bastante interessante aqui essa escolha, né? Essa decisão aqui pelo Karyakin. É claro que isso faz o bispo perder um tempo, sair da proteção de E6, ele fica um pouco deslocado no momento. Então, muito interessante essa decisão aqui do Karyakin. Indo com coragem mesmo, né? Bom, o bispo aqui está protegido pela dama. A torre, se for capturada em F4, tem que capturar de peão, né? Se capturar de dama, cai o bispo. Então só tem que lidar com essa situação. A partida segue com o bispo toma em A4 e agora dama aqui em D3, adicionando uma defesa aqui em C2, afinal de contas o bispo estava cravado, também adicionando uma defesa aqui em E4, por enquanto a torre de F4 está bem defendida, o bispo está bem defendido, tá tudo certo na posição. A partida segue aqui com o bispo C6, colocando mais uma vez pressão aqui no peão fraco de E4, e bispo B3 aqui foi jogado pelo Karyakin, por enquanto E4 está defendido também. Você pode pensar, por que não capturar aqui em E4, agora bispo toma E4, simplesmente torre toma em E4. Né? Então existem, depois de torre toma, dama toma, e aqui perde uma peça. Né? Então não dá para capturar. A partida seguiu agora com torre G5. E olha só que legal agora, gente, o Karyakin, como achar um plano aqui, né? Essa posição aqui é muito sensacional. Essa partida aqui, essa posição é de livro, é muito instrutivo o lance aqui do Karyakin. Veja bem, esse peão aqui é um alvo. E esse peão está atrapalhando, na verdade, o Karyakin. Porque a dama está bloqueada, né? Esse peão está bloqueando a dama, esse peão está bloqueando a torre. Então o que você faz? Você aprende com a Lila Zero. A Lila Zero, ela acha que os peões, algumas vezes, atrapalham mais do que ajudam, né? Claro que não vamos acreditar piamente nisso, né? Cada situação é uma situação. Os peões são excelentes, né, excelentes peças, tanto para suporte, quanto para bloqueio, né, quanto para criar postos para suas peças, quanto para criar situações de peão passado que pode virar, pode ser coroado, né? O peão é a alma do xadrez, dizia Philidor, um jogador muito forte que a gente teve no século X, muitos séculos atrás. E o Philidor dizia isso, os peões são a alma do xadrez, né? A Lila Zero, ela deve concordar com isso, mas ela às vezes sacrifica muitos peões, né? Cheguei a ver partida que a Lila Zero sacrificou, não sei se foi a Lila Zero ou Alpha Zero contra o Stockfish, chegou a sacrificar 4 peões e venceu. Mas aqui o Karyakin vai para essa ideia aqui de E5. Esse lance é muito bonito, porque essa casa tá defendida aqui 4 vezes, né? Essa casa aqui, o Caruana aqui pode escolher agora, né? Tem cartas na mesa, ele pode escolher com qual que ele quer capturar aí esse peão, mas esse lance ele abre a torre para vir para C4, abre a dama para vir para H7 em algum momento, então ele tenta abrir linhas aí na posição, principalmente pelo fato do rei aqui estar exposto, né? Então é um lance bastante instrutivo. Vamos ver como segue na partida. Torre toma aqui em E5, tentando manter a estrutura de peões intacta. Torre C4 agora com um ataque sobre a dama. E o lance torre D5. O Caruana espertamente quer trocar peça. Porque com o rei aqui exposto do jeito que tá, por enquanto ele tá seguro. Mas isso pode ficar perigoso, né? Então o Caruana sabe disso e ele sabe que ele tem que trocar as peças pesadas o quanto antes aqui. Trocar as damas, trocar as torres o quanto antes para aliviar aí possibilidades de ataque do Karyakin. A partida segue agora com dama E2. O Karyakin sabe que que é melhor para ele manter as peças pesadas aí no tabuleiro para dar mais chances de ataque. A partida segue com dama B6, a dama sai do ataque, continuando defendendo aí em C6 e agora torre H4. Esse lance abre um ataque descoberto sobre o bispo, faz um raio-x aqui em E6 e também ataca o peão de H5 duas vezes. A partida segue com torre E5, não dando tempo ao Karyakin de capturar em H5, afinal de contas a torre agora defendeu E6, atacou a dama. A partida agora segue com dama D3, mantendo possibilidades de ataque.
Agora não, né? Agora dama H7 não faz nada, a torre aqui em F7 defende, mas no futuro pode ser um lance importante. Também faz uma pressão enorme agora aqui em D6, por isso que nessa posição o Caruana faz o lance bispo G2. Esse lance defende o peão aqui de D6, passa o bispo para fazer uma manobra de jogar D5 e depois bispo E4. Bastante legal aqui esse lance do Caruana. A partida segue agora com torre D4, triplicando na coluna D, né, com forte ataque aí sobre o peão, e agora D5. O Cariaquim continua com dama D2, que partida emocionante, né? Que partida agressiva aí dos dois lados, atacando agora o bispo, e também sempre em diagonais interessantes. O bispo tá atacado e o Caruana, na tentativa aqui de forçar algumas trocas, faz aqui o lance torre E4. Qual que é a ideia, né? Não dá para capturar agora o bispo aqui em G2, senão tá caindo aqui em D4, são dois ataques, ganhando material. Então, a expectativa aqui nessa posição do Caruana é que ocorra uma série de trocas, alivie-se aí toda essa pressão e o Caruana possa ter alguma vantagem por conta do peão a mais, do peão que foi sacrificado lá quando o Cariaquim jogou o lance E5. Mas nessa posição o Cariaquim faz um lance sensacional que torna essa partida uma das mais incríveis do torneio de candidatos de 2016. Se você quiser dar pausa e encontrar esse lance, é muito bacana, é muito bacana. Mesmo que você não encontre a sequência inteira, né? Se você tiver uma boa intuição aí e quiser dar uma calculada nos próximos lances, acho que vale a pena, é bem legal. O lance jogado aqui pelo Cariaquim é o único lance aqui que permite uma vantagem para as brancas, que é o lance torre, toma aqui em D5, olha que legal. Tentando realmente expor aí o rei. A partida segue com E toma D5 e dama toma D5. O Cariaquim tá jogando com uma torre a menos por um peão, né? Se a gente fizer um pequeno balanço, esse é o balanço material da posição. No entanto, esse rei aí parece bastante em perigo, né? Esse rei aí no centro. Agora a partida segue com dama C7. Por enquanto a torre está defendida pelo bispo. Dama C7 tenta segurar importantes casas aqui de ataque. E poderia, né? Aqui o Caruana, ao invés de dama C7, poderia ter jogado um lance como torre D4, mas aí assumiu um final pior, né? Aqui forçando algumas trocas, por exemplo, depois de dama toma D4, dama toma, torre toma. Aqui o Cariaquim claramente está num final vencedor. Aqui o Caruana estaria jogando a toalha cedo demais, né? Então ele prefere continuar na briga aí com dama C7, segurando os cheques aí da posição. E agora o Cariaquim continua, ele tem que continuar de forma bem ativa e bem perigosa. Ele tá com uma torre a menos. Dama aqui em F5. Agora sim a grande ameaça é vir aqui para H7, uma vez que F7 agora tá dominada pelo bispo também, né? Então aqui o ataque é muito perigoso, com sequência de checkmate. E é hora do Caruana devolver um pouquinho de material. Ele faz o lance torre F7. E depois de bispo toma em F7, dama E5. O Caruana tem a expectativa aí de trocar peças e tentar jogar um final, quem sabe conseguir algum empate, mas o Cariaquim tá com tudo nessa partida, ele continua com torre D7 cheque, e depois de rei F8, o Cariaquim continua com torre D8 cheque, e nessa posição o Fabiano Caruana abandona aí a partida. Olha que bonito, deixando aí o bispo, né, agora na posição, porque se rei toma aqui em F7, simplesmente dama aqui em H7, e depois de rei E6, tem mate em 1 aqui, tem mate em 1 nessa posição, com dama aqui em D7, olha só, espero que você tenha encontrado aí. Dama D7, checkmate, né? Então, depois de torre D8 aqui, realmente não tem outro lance. Se jogar rei E7, dama D7 de cara, já entrega checkmate. Se jogar aqui, mais dá pra jogar aqui, rei G7, dá pra jogar, dama G6, aqui entrega checkmate. Então não tem realmente, por isso que nessa posição Caruana abandonou a partida. Olha só, gente, aqui na verdade, vou mostrar ali ó, uma situação. O que o Caruana podia ter feito ali, qual que foi o momento crítico, né? Aqui na verdade, ó, dama E2, nessa posição, aqui, tá, onde é que foi a falha aqui? Vamos ver. Aqui, na verdade, tá, gente? Vamos voltar para comentar. Nessa posição aqui, o Caruana, na ânsia aí de trocar peças, com medo das peças pesadas, olha, o medo do Caruana acabou levando ele, né? Quando acabou trazendo para ele os próprios fantasmas, né? Porque aqui, enfim, o bispo tá atacado, simplesmente você pode retirar o bispo para qualquer uma dessas três casas
que as pretas estão bem. O jogo tá bem equilibrado, não existe uma ameaça séria agora do Karyakin, mas o fantasma das peças pesadas fez o Caruana jogar esse lance aparentemente lógico de torre E4, né, aparentemente forçando aí algumas trocas e tudo mais. O que ele não contava era com a sequência brilhante tática aqui de torre por D5 do Karyakin, né? Então, o fantasma que o Caruana temeu, ele mesmo criou, né? E foi o monstro que acabou destruindo ele, as peças pesadas com o rei exposto. Então, interessante essa posição. Mas uma vitória incrível de Karyakin. O Karyakin ganhou o torneio de candidatos de 2016 e ganhou a possibilidade, então, o direito de jogar contra Magnus Carlsen no Mundial de 2016. Olha só aqui o resultado do torneio de candidatos de 2016. Karyakin em primeiro lugar com 8,5 pontos. Fabiano Caruana em segundo lugar empatado com o Anand. Olha o Anand aí. O Anand tá na briga, o Anand tá querendo de novo o título dele, né? Ficou aí em terceiro empatado com o Caruana. Em terceiro só nos critérios de desempate. Depois aqui o Svidler, o Aronian, o Guiri, Nakamura e o Topalov. Olha o Topalov aí. Então, olha só, vitória do Karyakin. E a gente segue então a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labordonea Magnus Carlsen com o duelo entre Magnus Carlsen e Sergei Karyakin em 2016. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!